Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma websérie aqui do Sapiência. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional e, claro, anfitriã aqui das nossas conversas. A gente que inaugura um ano novo com conversas importantes, conversas sobre temas estruturais que moldam e moldarão os próximos anos do mundo em que a gente vive, debates importantes para quem está nesse planeta e está tentando entender, afinal de contas, a realidade que nos cerca. E mais do que isso também, claro, para quem quer ser diplomata e vai exercer esse ofício tendo que lidar com dilemas que estão no nosso horizonte. Nessa websérie, a gente vai discutir o mundo em transformação. E em cada um dos nossos 4 episódios, a gente destaca uma das frentes, um dos pilares que nós identificamos como sendo centrais, fundamentais para quem quer mapear essa rota, esse horizonte que se coloca diante dos nossos olhos. Hoje, para começar essas conversas e para falar um pouco sobre política internacional, política global, eleições, a ordem liberal e, afinal de contas, como é que a gente pode descrever esse sistema em que nós estamos inseridos, eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui, presencialmente no nosso estúdio, o professor Lucas Leite, já colaborou com a gente em outras ocasiões e tem se dedicado muito a pensar sobre transição hegemônica, dinâmicas de poder e também sobre quais são os elementos sociológicos, né, que determinam várias das escolhas e das rotas pelas quais a gente tem navegado. Então, professor Lucas Leite, muito obrigada pela sua presença, um prazer ter você aqui. E vou pedir para você começar se apresentando, contando um pouco mais dos teus interesses de pesquisa, que caminhos, né, você tem percorrido, e vou deixar essa pergunta introdutória, bem abrangente, para a gente ter um panorama mais geral. Como é que você descreve, do ponto de vista da política global, esse momento pelo qual nós passamos hoje? Lembrando que a gente acaba de sair de um ano com eleições emblemáticas em vários países, né, nos Estados Unidos, a volta de Trump ao poder, a gente está falando da Europa também, tendo aí umas incursões interessantes da política para se observar, a gente tem forças que estão cada vez mais robustas na China, na Rússia, né, com lideranças, para dizer no mínimo, polêmicas, sem contar a nossa própria região, que tem as suas incursões, né, mais específicas, como, por exemplo, o terceiro mandato aí de Nicolás Maduro na Venezuela. Então, vou pedir para você se apresentar e contar para a gente um pouco como é que você vê esse macro cenário, para depois a gente puxar esse fio de novelo. Muito bem, obrigado, Fê. Um prazer enorme estar com você, minha amiga querida, para falar de temas tão importantes, tão relevantes. Olha, em primeiro lugar, vou me apresentar. Meu nome é Lucas, eu sou professor de Relações Internacionais na FAAP, onde nós somos colegas, inclusive. Eu sou também, agora, nesse momento, estou fazendo meu pós-doutorado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia, justamente para estudar alguns temas relacionados à política dos Estados Unidos, que é a minha área principal, a política externa e história dos Estados Unidos, justamente porque me especializei nisso durante o mestrado e doutorado. Meu mestrado foi justamente sobre como se constrói a ideia de inimigo nos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, portanto, a partir de um novo ordenamento, como os Estados Unidos se inserem nesse sistema internacional. E depois disso, no doutorado, eu mudei um pouquinho para tentar entender como que a formação dos Estados Unidos pós-Guerra Civil, ou seja, pós-1865, ajudou a construir a identidade e todo o processo, de fato, da nação americana enquanto algo unificado, determinado. Mas aí o que eu percebi foi justamente que não é possível entender essas relações internacionais, não é possível entender os Estados Unidos e como esse sistema internacional se conformou sem entender de onde isso tudo veio. E aí é por isso que eu comecei a me adentrar mais nos estudos chamados pós-coloniais e decoloniais. Por isso, inclusive, que eu vou tentar trazer um pouco mais dessa perspectiva, né? Trazendo justamente a ideia de que a construção das subjetividades, das identidades, ela está diretamente conectada às relações de poder. Então, um pouco da minha trajetória diz respeito a essa busca por tentar entender de onde vem de fato a formação sociológica, identitária dos Estados Unidos em particular, mas em geral para o que a gente chama de sistema internacional.
Muito bem, então eu já vou justamente querer te ouvir sobre isso, né. A gente costuma, do ponto de vista do mainstream das RI, sempre tentar enquadrar o mundo a partir das polaridades, né. Ah, então, o mundo pós-Guerra Fria, ele, enfim, é um mundo que vive seu momento unipolar de emergência definitiva dos Estados Unidos, de consolidação dessa hegemonia, e muita gente vai dizer que nas últimas décadas nós teríamos, portanto, uma relativização disso, os Estados Unidos, enfim, declinando, né, para dizer aí, usando uma expressão tradicional, Paul Kennedy, enfim, do ponto de vista hegemônico e outras potências ascendendo, várias das tensões do mundo que a gente vive seriam reflexo desse processo, né, como se não houvesse a possibilidade de transição de poder no mundo e de reconstrução de ordens sem uma grande ruptura. Como é que você reage a essa abordagem que geralmente trata o mundo a partir das polaridades? Você acha que essa ainda é uma forma eficiente de trabalhar a lógica que explica o sistema em que a gente vive, ou não? Existem outras maneiras diferentes de pensar sobre isso? Já vou direto na resposta objetiva. Não, existem várias outras formas, né? Uma delas é justamente a ideia de que se a gente está olhando para o sistema e para a estrutura, a gente está olhando para uma coisa só. A gente está olhando para aquilo mesmo que é o sistema, né? A ideia dos níveis de análise. Sistema, estado, indivíduo. E quando a gente escolhe, e é literalmente uma escolha, olhar só para os estados e a sua relação de poder e como que isso determina, portanto, para onde vai o sistema internacional, a gente está eliminando todas as outras possibilidades de entender as minúcias, as particularidades, as formações possíveis dessas identidades, desses grupos e de como que a gente chegou de fato ali naquela tal polaridade. Como que aquele povo de fato, né, empreendeu esforços, buscou criar uma política externa, se colocou, né, frente ao mundo para chegar lá nessa ideia de um Estado forte, unitário, racional, nessa ideia do sistema internacional ser anárquico, né? Não ter nada acima dos Estados. Essas construções foram feitas a partir do que a gente chama de uma perspectiva liberal, principalmente. Mas mais que isso, eu voltaria atrás e eu falaria justamente a partir dessa perspectiva decolonial que tem a ver com o que a gente chama da modernidade. Se nós olharmos, por exemplo, a partir do marco das relações internacionais Westfália, 1648, é justamente aquele período em que a gente tem ali a formação do que a gente chama de modernidade. E a modernidade que é o quê? Europeia, clássica, iluminista, né? Que retoma toda aquela lógica de humanidade mesmo, dessa ideia de humano. E aí, quando a gente dá um passinho para trás, a gente para e pensa assim, mas espera aí, antes disso, qual era a noção de humanidade? Qual era a noção que existia, afinal, do que era possível entender da relação de um com o outro? E aí a gente vai justamente trazer alguns desses autores, como Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, né, entre vários outros que têm essa perspectiva decolonial, como falar o seguinte: toda a ideia de mundo racional, iluminista, avançado, científico, ordeiro, civilizado que a gente colocou em torno da Europa e do mundo ocidental, vem a partir de construções pautadas na colonização. Ou seja, antes da colonização, em especial do Novo Mundo, que seria aqui as Américas, do hemisfério ocidental, a gente tinha na prática uma Europa que era muito atrasada, na verdade, cientificamente, em termos sanitários mesmo, em termos científicos, em termos diversos. Enquanto a gente tinha um mundo que era muito próspero. A China e seus impérios, a Índia, por exemplo, o chamado Oriente Médio com as suas diversas civilizações, o norte da África, né? Nós tínhamos aqui nas Américas, por exemplo, um conhecimento astronômico gigantesco pelos maias, pelos incas. Ou seja, a ciência, a civilização, a ideia de como criar cosmovisões diferentes de como enxergar o mundo sempre existiram. O que aconteceu, na verdade, é que a colonização permitiu, ou, na verdade, exigiu um processo de massificação, de universalização do que é o humano. E esse humano vai ser justamente quem? Vai ser esse homem branco, europeu e cristão. Então, tudo que a gente tem depois disso, inclusive com a formação desses estados nacionais, que vão beber diretamente desses recursos que vêm das colônias, ou seja, é como se eles saíssem de um mundo em que não tinham recursos, eram muito limitados, e chegassem simplesmente num local onde tudo era possível. Isso permitiu esse crescimento econômico vastíssimo da Europa, esse novo investimento em tecnologia, esse contato com outros povos, inclusive, que gerou essa possibilidade, e a partir disso a construção científica do que é correto, do que é belo, do que é adequado, do que é possível.
E isso vai levar diretamente à formação das ciências humanas, das ciências sociais, que por sua vez leva à formação das relações internacionais. Por isso que muitos desses autores eles estão questionando desde o comecinho. Olha, será que Westfália realmente é um marco para a gente entender as relações internacionais? E a partir disso, a ordem internacional liberal, portanto, que vem depois, é algo tão natural e tão universal, de fato? Essas perguntas vão ser respondidas, por exemplo, pelo Charles Miller, que vai escrever O Contrato Racial. Ele vai se basear muito nas obras do W.B. Du Bois, né? Ele fala Du Bois porque era o nome que ele escolheu para se colocar, que é um historiador, cientista político, ensaísta, filósofo americano, um homem negro do começo do século XX, para a gente ver o impacto que isso tem, né, numa formação científica, e como que nós apagamos esses nomes das relações internacionais, não só dessas pessoas negras, racializadas em última instância, mas também das mulheres, principalmente. E nós temos uma variedade enorme de formas de pensar as relações internacionais a partir de outros marcadores que não sejam esses que eu falei para vocês, que são justamente o quê? Universalizantes. Os homens brancos, eurocristãos, né, ocidentais, determinando o que é o sistema internacional. Então, por isso, a partir dessa crítica desse contrato racial, o que ele vai dizer? Que esse contrato social, do qual supostamente nós nos baseamos a partir dessa filosofia ocidental, Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, os contratualistas, essa filosofia contratualista, ela na verdade está falando de um contrato que é social entre seus iguais, entre, portanto, aqueles que são os universais, que vão ser justamente o quê? Os estados, nações que vão surgir e as suas populações, brancas, europeias, cristãs. Para eles, vale de fato um conjunto de normas, de valores, de regras, de propostas, de princípios que podem ser seguidos, como, por exemplo, a ausência da guerra, a diplomacia, regras de fato, direito internacional. Então eles se veem como iguais e é permitido um contrato entre eles. Para fora desse sistema westphaliano, pós-1648, e aí isso segue até hoje, com os chamados terceiros mundos, toda essa divisão sul global, norte global, que são, portanto, evoluções diferentes de uma mesma forma de entender essa realidade do sistema internacional, o que nós temos na prática, portanto, é um contrato racial, um contrato que é diferente, que na prática diz, se você não é igual ao universal, a você não vale a mesma coisa. Portanto, não vale também o mesmo nível de civilidade. Você não faz parte da civilização, então você não tem, pode ter as mesmas instituições. Então as regras não valem para você. E se nós pegarmos e trazermos isso justamente para o momento atual, o que isso significa? Para a Palestina, uma regra, para Israel, outra. Por exemplo, né, a lógica de que quem deve respeitar o direito internacional. Para a Ucrânia, uma forma de enxergar, para a Rússia, uma outra forma de enxergar. Para os países africanos, uma noção de desenvolvimento. Para eles, países ocidentais, outra forma de desenvolvimento. Né, a lógica, por exemplo, de questionar muito o que é esse desenvolvimento. É aplicar as mesmas regras, normas, valores e formas de construir uma economia? Será que vale de forma igual, né, para todo mundo? Esse é um questionamento que ganha muita força hoje, justamente porque essa ordem internacional liberal passa a ser questionada, porque ela não atende mais, ou melhor, os questionamentos sobre ela se acumulam porque ela não consegue explicar por que, de fato, uma parte do mundo tem acesso a recursos, ciência, tecnologia, a cultura, ou determina o que é cultura, melhor dizendo, e outra parte do mundo fica sempre justamente esperando que se chegue esse momento, esperando essa suposta ajuda, esperando essa reparação, porque aí entra a questão lógica. Nós tivemos séculos de exploração colonial nas Américas, na África e na Ásia, é óbvio que alguém ganhou com isso. De onde vem, portanto, todo o capital que existe nos lugares supostamente avançados, Europa, Estados Unidos? Justamente desses recursos naturais, desses recursos humanos, desse capital, portanto, todo, que veio desses lugares. Então, por isso que nós temos hoje essa construção sul-global muito forte também, questionando esses limites dessa suposta democracia representativa, dessa lógica de que é possível, sim, construir consensos entre todos. Ou seja, se a gente for já puxar o gancho para uma próxima pergunta, uma próxima conversa, que é a questão das eleições, a gente vai ver justamente essa população em geral questionando, mas peraí, cadê isso tudo que a democracia me prometeu? Esses representantes todos, né, essa democracia representativa, esses valores liberais, cadê?
Não, e eu ia justamente te perguntar sobre isso, né, então queria te ouvir um pouco sobre quais são esses sintomas, né, que trazem para a concretude os elementos de fundo que você estava descrevendo. A gente está vivendo um mundo em que, de fato, existe uma crise de representação, existe uma crise dos partidos políticos, ascensão de grupos, né, inclusive radicais, a gente tem falado muito da ascensão da extrema-direita, né, ou da radical right, como alguns vão chamar. De que maneira você enquadraria esses elementos que estão permeando o noticiário diariamente com esses elementos estruturais que você descrevia, né, como sendo debates que precisariam ter sido encarados e que talvez não tenham sido, né? Como é que você traria isso para esse nosso momento factual? Ótimo. E é bom que você tenha colocado, Fê, justamente essa questão do factual, do empírico, né? Porque a perspectiva decolonial, ela trabalha com a realidade. Fala-se, identidades, identidades, mas identidade é realidade, né? As pessoas são algo, e isso representa uma ação. Elas fazem, elas agem a partir disso. Então, se nós construímos uma ordem internacional toda baseada em valores específicos, esses valores vão corresponder a interesses também de alguém. A partir desse momento, da mesma forma, a gente tem que lembrar também que essas perspectivas de relações internacionais, elas querem quebrar completamente com essa divisão de externo e interno. Isso, para essa perspectiva, não faz sentido, porque, por exemplo, o processo de tomada de decisão de um país vai influenciar diretamente na sua política externa. Os diplomatas, as pessoas, quem elas são, de onde elas vieram, como elas pensam, impacta diretamente na sua política externa, na sua formulação de política de qualquer nível. Por isso que a gente tem que se questionar quem está lá representando um país, por exemplo, na sua política externa, na sua chancelaria, em todos esses lugares. E mais ainda, trazendo para o caso das políticas de fato partidárias, né, para os partidos políticos, quem são esses representantes? De onde vieram as ideologias, as formas de pensar, a política econômica, por exemplo, de cada um desses representantes? Se nós olharmos, por exemplo, o processo partidário brasileiro e quem é eleito no Brasil, principalmente a partir da nossa bancada hoje, no Legislativo, nós vamos ver que nós temos uma bancada majoritariamente branca e masculina. As pessoas podem falar, mas isso não tem nada a ver com a pessoa pensa, etc. Na verdade tem, porque essa lógica do que a gente chama da branquitude é a determinação do contrato racial na sua efetividade. É a determinação, portanto, para onde vão recursos públicos, para quem é feita a política pública. É quando a gente para olhar, por exemplo, que existe quase uma aristocracia no Brasil de pessoas que têm super salários, e essas pessoas são brancas, na sua grande maioria, são homens. Então, onde estão todas essas outras pessoas? Elas estão em posições de subordinação. Elas estão numa posição em que essa branquitude as impele a permanecer naquele lugar. E todas as vezes que esses grupos começam a se organizar para tomar, ou melhor dizendo, se organizar em partidos, para se organizar em representação, em coletivos, principalmente agora por causa das redes sociais, principalmente por causa dessa possibilidade de interação, toda vez que isso acontece e há um discurso de contestação, a gente pode olhar que naturalmente começa a ocorrer um movimento contrário. Né? Ou seja, os partidos políticos passam a se reorganizar, eles passam a adotar um discurso de contraponto àquilo que é colocado como supostamente anti-hegemônico. Então, na prática, o que a gente enxerga é que ao mesmo tempo em que essas forças progressistas de todos esses grupos agora, com a internet, com as redes sociais, têm mais voz, conseguem se mobilizar mais, conseguem agregar mais recursos, ao mesmo tempo nós temos esse outro lado. Um exemplo histórico disso foi justamente o sufrágio nos Estados Unidos, mas também a libertação, né, das pessoas ex-escravizadas nos Estados Unidos. Se nós pegarmos ali no final do século XIX, começo do século XX, a formação da Ku Klux Klan, por exemplo, a KKK, é uma reação direta dessa branquitude que não aceitava a ideia de que as pessoas negras nos Estados Unidos tivessem liberdade, tivessem os mesmos direitos, por exemplo, de votar. E e a própria libertação dos escravos, dos ex-escravizados nos Estados Unidos, não foi um momento de euforia altruísta ou coisa do tipo. Foi uma questão pragmática. Tanto que o norte dos Estados Unidos falavam com todas as letras, né? Nós não queremos essas pessoas aqui. Feita a liberdade dessas pessoas, que fiquem no sul. Né? Olha, para a gente entender como isso funciona. Isso tem a ver com a construção de um processo político, econômico, industrial, inclusive. No Brasil não é diferente.
Quando a gente olha a formação, por exemplo, das nossas elites e da ideia de embranquecimento que ocorreu, por exemplo, durante muitas décadas, no começo do século XX principalmente, isso dizia respeito à ideia de trazer europeus para cá, para construir uma nova ideia, né, de um país europeu tropical, mas com pessoas brancas. Então era necessário empurrar essas outras. E ao empurrar essas outras, para onde elas vão? Para essa marginalidade. E nessa marginalidade, não estou falando isso no sentido de criminalidade, não é nada do tipo, mas nessa margem começam a ocorrer, portanto, formações de pensamento. Se a gente pegar hoje, por exemplo, a questão partidária, o partido, por exemplo, democrata, ele não conseguiu se adequar às forças progressistas que existem, por exemplo. Se a gente olhar muito do que era exigido de parte dessa população, que votou, que não votou, que simplesmente não quis sair de casa, era justamente um posicionamento do Partido Democrata. O Partido Democrata, o que ele fez nas últimas eleições? Ele foi mais do mesmo. Ele continuou com a agenda ambiental, excelente, muito importante. Ele começou a falar algumas questões, né, necessárias a reformas nos Estados Unidos, mas essa população americana que está subjugada, essa população negra, hispânica, né, essa população que o tempo todo está se questionando, né, para onde vão os recursos dos meus impostos? Essa população não teve uma resposta dos democratas. Por quê? Pensa só, duas guerras diferentes recebendo recursos dos Estados Unidos, em meio ao que eles acham que é uma crise econômica, sendo que na verdade não é. Né? O governo Biden vai encerrar com um número recorde, por exemplo, de empregados, de pessoas agora com emprego. Então, isso demonstra para a gente que há uma dissonância cognitiva. E essa dissonância é um dos fatores, para mim, mais importantes. As pessoas enxergam o que elas querem ver. Mas mais ainda, com o mundo que nós temos hoje, elas enxergam aquilo que é construído para elas enquanto verdade. Então, hoje não é só necessário ser verdadeiro, ser real, ter os dados para apresentar, que é a mesma coisa do que a gente tinha anteriormente. Se nós pensarmos, por exemplo, no racismo científico, as pessoas não queriam saber exatamente se aquilo era factual ou se não era, mas aquilo comprovava um processo ideológico de crenças, que é o que acontece hoje na crise dos partidos. Hoje as pessoas perderam suas crenças nos partidos políticos. E quem ganha com isso? Justamente aqueles que se constroem como não políticos, como apolíticos, como antipolíticos. Só que não existe nada mais político do que isso. Sim. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, Donald Trump, quando ele diz que ele é totalmente contra o establishment, que ele é contra Wall Street, que ele é contra isso tudo, que é um discurso populista clássico, nós contra os outros, né? Nós contra eles, essa elite. O que ele está falando ali é justamente isso, olha, eu vou resolver todos os problemas que você teve esses anos passados com republicanos, com democratas que não queriam, na verdade, não resolver nada, queriam só manter-se no poder. No Brasil é a mesma coisa. Se a gente olha, né, a ideia da questão da corrupção, que sempre esteve no Brasil, que ocorreu em governos de direita, governos de centro, governos de esquerda, ela vai ser sempre uma questão, né? Na ciência política a gente aprende isso. Corrupção, infelizmente, está faz parte da política, da burocracia. O que a gente tem que fazer é criar instituições melhores, né? Punir quando isso for acontecer. Mas qual que é o discurso que ganha força, então? Então, nós e eles. E aí, qual que é a questão? Nós não temos uma boa qualidade de vida, nós não temos acesso a melhores recursos, nós pagamos muito caro, a inflação que acontece, é tudo culpa do quê? Dessa ideia de que agora os grupos progressistas estão tomando a importância, o que nos Estados Unidos chama de woke agenda, né? Que é um absurdo, não faz nenhum sentido, e, portanto, isso precisa ser agora retirado. Né? E a projeção de quem é esse outro, Exatamente. né? Que vai sendo ao longo da história ressignificado, a depender do contexto que cola, né? Como na Europa agora o outro é o imigrante, é a mesma coisa. Exato, perfeito. Aí você colocou o ponto para a gente fazer a conexão. Em quem eu vou colocar a culpa? Né? E essa culpa vai ser colocada em alguém. Repare em todos os momentos de crise econômica, principalmente, né? Em momentos de crise política, de representação, etc. A gente sempre vai ter a construção daquele que é o universal contra aquele que é o outro. A gente vai ter sempre aquela construção de quem é o ideal, a quem deve ser destinados os recursos, quem é o padrão, quem é o original e quem é esse outro. No caso dos Estados Unidos e da Europa, isso é muito claro no caso da imigração. Se a gente pega, por exemplo, a questão da criminalidade, se a gente pega a questão do desemprego, do aumento dos preços, por exemplo, a culpa é sempre do quê? Do estrangeiro, do outsider, daquele que está fora, daquele que não compartilha comigo essa identidade inicial, originária, americana, né?
E aí o questionamento todo em torno disso é justamente identidade. Quem é o europeu? Quem é o francês? Quem é o americano? Quem é o brasileiro? Ah, se você não é patriota, você não é brasileiro o suficiente. Você, na verdade, não merece, portanto, todos esses recursos. Né? Se essas pessoas entrarem no nosso país, nossos valores serão corrompidos, nossa história será modificada, eles destruirão tudo que nós construímos durante tantos séculos. E aí essa ideia de Estados Unidos e Europa avançada, da civilização, né, que é superior, que é liberal, que aceita tudo e todos, vem justamente desse mito. E esse mito se sustenta nessa lógica. Agora, uma pergunta que não quer calar, né? A gente pensando sobre essa ótica do mundo liberal, ocidental, enfim, né, europeu, americano predominantemente, a gente é imediatamente levado à reflexão sobre e a alternativa, né? E aí o debate tradicional sempre tem enquadrado democracias versus autocracias, e particularmente quando a gente dá nome aos bois, Rússia, China, que são em tese parte desse sul global, né, porque são BRICS, países emergentes, enfim, mas que evidentemente não compartilham de uma série de valores que outros países também desse sul global possuem, inclusive o Brasil. Como é que você que tem esse jeito de pensar, né, dentro dessa tradição decolonial, vê essa contraposição entre democracia e autocracia e que lugar ocupam, né, a Rússia e a China nesse debate do mundo contemporâneo, na sua forma de interpretar? Ótimo, porque isso quebra justamente a ideia de binarismo, né, que é necessário. Em primeiro lugar, o que é democracia? Democracia é a democracia liberal, ou seja, aquela democracia que tem certos grupos que representarão seus cidadãos e depois disso a gente não tem nenhum contato específico com essa população, né? A gente não conhece nossos representantes, a gente não sabe de fato quem eles são, a gente não tem como cobrar essas pessoas. Então, se isso for democracia, muitos países já são democracia. E pronto. Né? Tem eleições formais, etc., tem oposição, acontece, beleza. Tem até os que deram o nome de democracia iliberal. Iliberal. Iliberal, tem esses também. Exatamente. Que aí é próximo do que acontece ali na Hungria, Hungria, né? Orbán. Orbán, exatamente, que alguns falam inclusive da própria Venezuela, em certa medida, porque tem a formalidade da democracia. Como se democracia fosse só isso. Né? Exato, né? E aí a gente vai justamente trazer o DOL, o conceito de poliarquia, que é mais inteligente, interessante, que vai falar de direitos civis e direitos políticos. Não basta você ter a formalidade democrática, né, que são instituições, algumas instituições, mas na prática as instituições podem mudar de acordo com regras e convenções que são feitas. Né, e o controle, por exemplo, do poder a partir do judiciário, do legislativo, determina qualquer coisa. Caso da própria Venezuela. No caso da Rússia, né, por exemplo, o medo que nós temos, por exemplo, no caso do Trump nos Estados Unidos. Então, esse conceito de democracia representativa ocidental, ele serve, ou pelo menos serviu durante muito tempo, para esses países que têm esses valores. Né? Esses países que pensam dessa forma, que compartilham esses valores como os valores adequados e que têm o contrato social entre si de que isso é o correto, entendem que isso é válido e que, portanto, deve ser seguido. A partir do momento em que grupos dentro desses mesmos países passam a questionar a validade desse contrato social e tomam aquele contrato racial do qual eu falei anteriormente como parte do processo de definição de quem faz parte, quem pode ser representado ou não pode, aí nós temos problemas. Ou seja, se essa democracia liberal representativa permanece olhando para os mesmos da mesma forma, sem levar em conta as dinâmicas do mundo hoje, da globalização, né, desse clichê, mas que é verdade, dessas trocas, dessas diversidades culturais, desse hibridismo que nós vivemos, ela vai ser nada mais do que simplesmente um status quo. E o status quo não serve mais. Não serve mais para aqueles que querem ser representados por essa lógica tradicional e nem para aqueles que agora querem ser representados porque nunca foram. Então nós temos um embate. Nós temos um embate entre aqueles que não querem abrir mão justamente desse posicionamento e aqueles que finalmente agora querem ser ouvidos, querem ter voz. E se a gente pega isso para dentro do país e leva para o plano internacional, é a mesma coisa. Se nós olharmos, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, a gente vai perceber que é literalmente isso. Há ali uma inconsistência empírica. Nós temos 5 países membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Hoje, desses países,
será que ali só esses 5 representam de fato as questões de poder, de transformação, de incentivo ou de capacidade de fato de moldar os rumos do mundo? Será que França e Reino Unido têm o mesmo peso político, social, econômico, cultural que tinha no pós-45? Será que hoje, por exemplo, a gente não teria que pensar em Índia, Japão, Alemanha, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Nigéria, Egito, só para citar alguns, que estão hoje justamente mostrando que não existe mais uma centralidade, não existe um polo especificamente. Hoje o mundo está muito mais ligado a arranjos flexíveis, justamente e de fato por causa dessa inconsistência do mundo liberal. A OMC, por exemplo, não consegue avançar nas suas discussões. O Conselho de Segurança da ONU não consegue avançar em nada em relação às questões de paz e segurança no sistema internacional. E isso acontece justamente porque esses países que são permanentes não querem abrir mão dessa situação ou fazem discursos de que sim, é possível, né, uma certa reforma, mas que não tira de fato o poder de decisão justamente deles. Ou seja, quando a gente fala de reforma das instituições, quando a gente fala de reforma da ordem liberal, quando a gente fala do mundo em transformação, dessa lógica, os polos, trazendo aquele comecinho que a gente trouxe, né, que você me perguntou, Fê, eles não servem mais para explicar esse mundo. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa escolher um polo? Vamos pensar no caso do Brasil, né? O Brasil é um país que está nesse sul global, país emergente, um país em crescimento, um país que está se reconhecendo no mundo, buscando, né, um protagonismo. E nós temos uma ação específica na nossa região, nós temos uma relação com países africanos, por exemplo, que é super interessante. Nós temos uma relação com os países do BRIC, desses arranjos flexíveis que eu falei, por exemplo, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Nós temos o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, por exemplo. O Brasil tem uma relação importante com o Mercosul e, a partir disso, com a União Europeia, igual a gente está vendo nessa negociação dos acordos de livre comércio. G20. O G20, bem colocado, G20 financeiro e comercial, né? Ou seja, para negociações entre os 20 maiores economias do mundo, mas também entre os 20 países ali, entre outros, em desenvolvimento, que querem pautar justamente qual é a ordem do dia dessas instituições. Então, veja, para um país como o nosso, para um país como a Arábia Saudita, como a Turquia, como a Nigéria, como o México, como vários outros, por que a gente se limitaria a pensar o mundo em uma caixinha que separa justamente um Ocidente e um Oriente? Um país, o desenvolvimento da democracia social liberal ocidental e o resto. Isso quer dizer que a gente tem que ser conivente com violações de direitos humanos, com ditaduras? Não, definitivamente. Mas será que não é possível pensarmos, por exemplo, o Brasil, uma forma própria de se organizar para o mundo, socioeconômica e política? E aí vem a minha resposta justamente trazendo o pensamento decolonial. Nós tivemos e temos diversas formas de nos organizarmos, muitas delas, a partir da lógica popular, a partir de uma representação mais direta, a partir de uma capacidade de articular, por exemplo, com tecnologia, quais são nossos interesses, ter accountability, ter mais transparência. E isso não precisa ser necessariamente, portanto, uma cópia dos outros. Então quer dizer que o modelo chinês, vietnamita, saudita, americano... Não. Essa é uma das questões que o pensamento decolonial traz muito. Por que a gente nunca olhou para os nossos povos indígenas, por exemplo? Por que a gente nunca olhou para os povos quilombolas do nosso país? Por que a gente nunca pensou em civilizações anteriores a justamente esse sistema westphaliano? Ou melhor, por que a gente não olha para as formas de organização que existem dessa população marginalizada no nosso país, que existe, resiste e persiste, justamente apesar dessa organização que os limita e os marginaliza? Ou seja, eu acho que é muito reducionista a gente pensar que o mundo seria possível de ser pensado a partir de 2 formas apenas de organização. Será que a gente não tem capacidade de pensar mais que isso? Será que os povos africanos, os povos asiáticos, outras organizações sociais, econômicas e políticas não nos poderiam dar exemplos que a gente não poderia pensar enquanto coletividade? Né? Então, por isso que eu acho que é necessário quebrar esse binarismo. Olha, com essas palavras a gente vai encerrando nosso primeiro episódio aqui da websérie Professor Lucas, que eu poderia ficar aqui ouvindo para sempre, poderia ser um filme daqueles de 30 horas de duração, e eu tenho certeza que vários de vocês iam se beneficiar muito disso. Queria agradecer muito essa verdadeira aula que a gente teve aqui, com rigor metodológico, sofisticação de autores, né? Além de tudo, pautando
esse factual para que a gente possa, a partir dessas referências, pensar por conta própria. Acho que isso é muito importante. Então, professor Lucas, muito obrigada pela sua presença, pela sua capacidade de articulação que nos brindou aqui a todos. Vou te deixar à vontade para fazer aí uma fala de encerramento, amarrando esses pensamentos. Também, se quiser deixar uma palavra de incentivo, né, para os nossos estudantes, os nossos EACDistas que estão inaugurando o ano novo com esse projeto, né, de se tornarem diplomatas e, enfim, agentes públicos que vão promover transformações a partir dessas reflexões, fique à vontade. Eu que agradeço, Fê, é um prazer enorme falar com você sabe disso, em todos os sentidos, em todos os momentos. E fico lisonjeado por esse convite, estar aqui com você. E olha, eu vou deixar uma mensagem que é justamente conversando com aquilo que a gente trocou ideia, que é a ideia de que as pessoas são importantes. As pessoas são importantes porque elas fazem diferença. Então, eu vou ser mais um diplomata, eu sou só mais um estudando. Não, né? Você, depois de todos esses pesares, é muito difícil, de fato, passar nesse concurso, mas eu confio muito que aqueles que têm essa vontade, que se dedicam, leve o tempo que for, a gente sabe dessa dificuldade, né? Essas pessoas precisam fazer essa diferença, elas precisam chegar lá e mostrar que existe uma outra forma de pensar as relações internacionais, o mundo e a nossa sociedade. Elas precisam entender que elas representam ali os brasileiros, e os brasileiros são diversos, né? Que a gente não tem que representar determinadas classes específicas, determinados grupos econômicos, determinadas elites políticas. Elas fazem parte do nosso país, é verdade, tem sua representação, correto, mas existe muito mais do que isso. Então, o que eu diria justamente para esses futuros diplomatas, tenho certeza disso, é que vocês passem justamente a não só querer passar na prova, isso vai acontecer, mas que a partir do momento que isso acontecer, lembrem-se justamente dessa miríade de possibilidades que existem para entender a realidade, para pensar o outro, para pensar nossa inserção no sistema internacional, né? Então, pensem um pouco fora da caixa para trazer esse clichê, né? Mas não é só fora da caixa, é fora de uma caixona, né? Saiam quebrando completamente, abram portas, quebrem barreiras, aceitem a diferença. O Brasil, acho que ele tem que ser reconhecido pela sua diversidade, mas a gente precisa começar a aceitar ela primeiro dentro. E aceitar dentro é justamente mudar essas instituições. Mudar instituições que precisam olhar para as minorias, que precisam trazer mais mulheres, mais pessoas racializadas, que precisam trazer, por exemplo, fôlego para pensar esse novo mundo. E aí, está com vocês. Você sabe que me lembrei de uma exposição que está sendo realizada no MASP agora. Está no acervo permanente, inclusive, essa obra que eu vou citar, faz uma crítica do ponto de vista da mulher, né? Da mulher artista plástica e tal, mas vale para isso que você está dizendo em qualquer minoria. Está dito assim, será que para ser exposta em um museu as mulheres têm que estar nuas? Né? Porque aí os dados são apresentados, quer dizer, mulheres artistas tendo suas obras expostas são uma minoria, mas as figuras femininas representadas pelas obras masculinas, as figuras nuas representadas pelas obras masculinas em geral são mulheres, né? Então, são problematizações que a gente precisa fazer para ser agente de mudança, né, no mundo. Então, acho que não poderíamos terminar melhor. Queria agradecer a você que nos acompanhou nesse nosso primeiro episódio de uma série que vem aí pela frente. Teremos conversas sobre as guerras que estão em curso, falaremos sobre as questões ambientais, falaremos também um pouco, né, a respeito de desafios tecnológicos. Então, tudo que é força transformadora dessa realidade e que molda esse século que a gente está vivendo, vai ser discutido aqui na nossa websérie O Mundo em Transformação. Muito obrigada pela sua audiência. Se você ainda não explorou as nossas outras webséries, temos uma verdadeira playlist por aqui com vários debates interessantes sobre a carreira, sobre a prova e também sobre contemporaneidade. E deixo o convite para você seguir a gente em todas as redes sociais, acompanhar nosso site, também conferir a nossa revista. Você vai encontrar muito conteúdo especializado em CACD, em carreira diplomática, gratuitamente, de muito boa qualidade. Eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada e até lá!